A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, irmãs, seguidores e os inscritos, os que estão fazendo parte desse projeto, os que estão acompanhando, compartilhando com outros, levando ao conhecimento das pessoas esse aviso, esse alerta que eu estou passando para vocês. Porque o que eu falo para vocês, isso é coisa do Espírito Santo, porque vem da palavra, não de mim. Que a maioria das pessoas não estudam a palavra. Eles são apenas ouvintes. E é dificilmente, irmão, uma pessoa que é só ouvinte, ele consegue guardar alguma coisa no coração, porque entra no ouvido e sai no outro. Porque às vezes tem com o pensamento lá longe, nem presta atenção no significado da palavra que está ouvindo. E isso aí é um perigo, irmãos. Por essa razão, o caminho para a salvação da Ari Antunes no YouTube, esse canal está no ar para alertar vocês, para orientar, para mostrar para vocês, encorajando vocês. Porque os dias difíceis estão chegando, irmãos. E vai ser terrível. E quem não estiver com Jesus estará na mira das situações. Entenderam? Porque está escrito, irmãos. Jesus já expulsava demônio desde aquele tempo dele, já existia os demônios na vida das pessoas, influenciando. Satanás conseguiu introduzir o pecado no mundo por meio da mulher, por meio da sedução dele, da maneira que ele falou para Eva, com aquela cara de sem vergonha, com aquela voz maligna de sedução. E isso ele está fazendo até hoje, porque deu certo lá com Eva, ele está fazendo até hoje com os crentes. E a maioria está caindo na dele. Por isso, hoje, a mensagem que eu tenho aqui, irmãos, está no livro de 1 João, no capítulo 3, do verso 7 em diante, que o título dessa mensagem está escrito: Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pode olhar lá. 1 João 3, 7. Entenderam? Não é eu que estou falando, eu só estou orientando vocês, não é invenção minha. E o que eu tenho para falar para vocês, irmãos? Estude a palavra, pratique, viva ela, se prepare. Porque o dia não vai ter como você se converter mais. Quando chegar a hora, não vai ter mais como você se redimir dos seus pecados. Porque já chegou o dia. E o tempo é agora. Vocês estão seguindo esses pentecostais doidos que estão vivendo por aí, os falsos profetas, os anticristos, os falsos mestres. É esse que vocês estão ouvindo eles. E vocês estão sendo enganados por eles. Porque vocês não conhecem a palavra, não conhecem Jesus e não sabem quem é Jesus. Vocês sabem que ele existe, mas vocês não conhecem ele. Vocês sabem que Deus existe, mas vocês não conhecem Deus. E vocês só vão conhecer Deus a partir do momento que vocês viver como ele viveu, como ele quer. Aliás, conforme ele vive, no amor, na bondade, benignidade, longanimidade, mansidão. Isso se chama-se, é o conteúdo da palavra amor. Crer, ter fé. A fé é dom de Deus, ele distribui a quem se dedica. Porque aqui, irmãos, aqui no verso 3, capítulo 1, no capítulo 1, verso 3 de João, está escrito aqui, irmãos.
filhos de Deus. Entenderam? E no verso 7 está escrito: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vejam bem, irmãos. Depois eu vou ler. Antes eu vou passar para vocês isso aqui. Vigia. Ore. Entendeu? Sem cessar. Vigiai e orai sem cessar, para que não caia em tentação. A oração é um escudo contra o mal. A santificação é a arma que você tem contra Satanás. Porque o diabo não tem poder sobre os filhos de Deus. E sim, os filhos de Deus têm poder sobre ele. Se vocês estão num comodismo, aí esperando que Deus venha fazer alguma coisa para vocês, eu vou dizer para vocês: vocês vão morrer de sede na beira da fonte. Jesus está ao teu lado e você vai cair na desgraça do mundo. Vai cair nas condenações do mundo. Porque a justiça de Deus não tem misericórdia. Na justiça de Deus não tem misericórdia. Pastores falsos, esses movimentos loucos que estão fazendo por aí não agrada nada a Deus. Jesus não está nem ali, muito menos o Espírito Santo e os anjos. Porque quem está ali fazendo festa é Satanás, é o diabo. Porque tem pastor, pregador, que bate o pé, grita em cima de um altar, quando sai dali da igreja vai para os restaurantes comer e beber, se prostituir, cobiçando a mulher do próximo. Porque tem um velho ditado que diz, né, lá no Velho Testamento, eu não me lembro, eu li uma vez só a Antiga Aliança, mas está dizendo que a grama do vizinho sempre é mais verde. O que ele quer dizer com isso? Que acha que a mulher do outro é melhor do que a tua. Por causa da carne, a cobiça da carne, a concupiscência da carne. Entenderam? E no 10 mandamentos está falando: não cobiçais a mulher do próximo. E foi o que Davi fez. Cobiçou, adulterou e matou. E você acha por que ele está sepultado? Até hoje. Porque Deus não perdoou. E Deus nem poderia perdoar. Porque se Deus perdoasse Davi, ele deixaria de ser Deus, perfeito, justo. Que daí ele ia prevaricar. Seria um prevaricador e não um salvador. Entenderam? Então, por isso que Deus não perdoa ninguém. A justiça de Deus não tem misericórdia. E vocês ficam aí, Davi, 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 que é o rei de vocês. Só adoram Davi. Vocês exaltam Davi, vocês glorificam Davi. E esquecem de Jesus. Mas no dia do julgamento, vocês prestar conta, não é com Davi, é com Jesus. Ontem eu falei a respeito. Quem prega a antiga aliança ainda não se converteu ao Senhor Jesus, ainda está na lei. E a lei vai julgar eles, vão ser condenados pela lei. Tá? Na Bíblia está escrito. Então, movimento é uma coisa, avivamento é outra. Movimento é coisa do mundo, do homem, dos incrédulos, dos falsos, dos enganadores. Mas avivamento vem de Deus, é de Jesus. E é o que não está mais acontecendo nas igrejas. Batismo, arrependimento, conversão, não está mais acontecendo isso. Até a ceia do Senhor mudaram. Cada igreja tem um tipo de coisa. E se ela é uma só tem um jeito. Batismo também. Foi batizado, João batizava, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Não foi batizado numa banheira e nem foi jogado água na cabeça dele igual o padre faz.
Entendeu? Então, tudo isso está mudado. E vocês acham que... Será que Deus mudou também? Jesus mudou? Então é isso que eu estou falando para vocês. Querem seguir o curso do mundo? Sigam. O inferno está lá, bem pertinho, lá na boca, está com a boca aberta esperando. Por isso Jesus disse, o caminho estreito e largo é o caminho que leva à perdição. Entenderam? Então, eu só estou alertando vocês. Querem ouvir? Ouça. Querem seguir, mudar? Muda. Só uma coisa eu digo para vocês, irmãos. Esta palavra vai ficar guardada no coração de vocês e na mente de vocês. O dia vocês vão lembrar do que eu estou falando. Estou alertando. Então vamos aqui em 1 João, capítulo 3, verso 7 em diante. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deus é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem está destruindo as obras do diabo, quem vai destruir? É só Jesus. Não é Davi, não é Jeremias, não é Isaías. É só no nome do Senhor Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele não permanece a semente, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, meu irmão, eu visitei 64 países, igrejas, conheço vários pastores, mas todos eles estão mortos espiritualmente. Todos os que eu conheço. Porque a maneira que eles conduzem a igreja dentro do ministério não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada que está escrito aqui. Se Jesus disse, sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, infelizmente, o diabo entrou fazendo festa dentro da igreja. Levou o mandanismo tudo para dentro dos templos. Quando as igrejas de Deus, que somos nós, pessoalmente, pessoas individualmente, teria que levar o nome do Senhor Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo, mas está ao contrário. Os pastores não saem de cima do altar para ir visitar uma pessoa, para ir orar, para ir no hospital e visitar, nos presídios, pregar a palavra para o povo se arrepender dos pecados. Só ficam ali 3 vezes por semana na igreja, 2 vezes. Tem igreja que cabe 1 vez por semana, só no domingo de noite. Porque estão todo mundo sobrecarregado com seus afazeres do dia a dia. Isso aí é igreja. Quando Jesus falou, João 15,16, não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós e nomeei para que vais e deis fruto. E que teu fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai em meu nome, que Ele vos conceda. João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e mais do que essas farão, porque eu vou para meu Pai. E tudo que pedis ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
e tudo que pedir em meu nome, eu o farei. Promessa de Jesus, será que ele é mentiroso? Será que ele promete as coisas? Para quem que ele está prometendo isso? Aquele que se converter. Ele não vai fazer abençoar ninguém que não faz nada, ele não abençoa ninguém que não está progredindo, que não quer nada com ele, que não crê nele, que não faz as coisas que está escrito. Não obedece a palavra, são rebeldes, desobedientes. Para esse não adianta, não vem, por isso que o mundo está invadindo as igrejas. Eu venho batendo nessa tecla porque é verdadeiro. Você entra numa igreja hoje, que se diz em igreja, dominação de igreja, você não olha, não vê diferença nenhuma entre um pastor e um garçom. O garçom até está com gravatinha, até está com uniforme, está endividado, está lá ainda identificado como um garçom. O obreiro, mas você vai na igreja, você não sabe quem é obreiro, quem é pastor, quem é diácono, quem é o quê. Não conhece, é todo mundo. É mulherada de calça, de camiseta, tudo. Do jeito que estão no mundo, vão para dentro dos templos. E você acha que isso aí é crente? Crente. Você acha que isso aí é santificação? Se santo, o nome diz quer dizer separado do mundo, tem que viver diferente do mundo, viver diferente dos ímpios, não fazer o que os ímpios fazem, não andar como os ímpios andam. Esse é santo. Tá aí, ó, filho do diabo e filho de Deus. Só que você é. A quem você está servindo, a quem você está agradando. Que caminho você está seguindo? O largo ou o estreito? Quer beber, quer fumar, quer se prostituir? Você é livre para fazer, mas você sabe que vai ter um fim. O teu dia vai chegar. E esse dia vai ser terrível, não vai ser para sempre, não vai ter mais como. Não vai dar tempo de se falar, ai, já era. Já está lá no lago de fogo. E de lá não vai sair eternamente. Isso é bíblico, está escrito. Estude a palavra, mas estude o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, que vai te ensinar você com as coisas erradas e as coisas certas. E o que vai ser, o que te espera lá na frente. Se você está com Deus, as promessas de Deus vão ser cumpridas, mas o que você tiver no mundo, a justiça de Deus vai te pegar. E não tem como fugir disso, irmão, não tem como. Ou você faz as coisas certas hoje, vive para Deus e vai entrar o reino dos céus, ou você vive para o mundo e vai dar o inferno. Isso aí não tem como fugir dessa. E quem tem que decidir isso é você, eu, nós. Mas ninguém. Jesus veio para salvar o pecador, aquele que se arrepender dos seus pecados. Entende? Que é aquele que pregar o evangelho do Senhor Jesus. A timidez, irmãos, vai lançar você no lago de fogo. Se você não pregar a verdade para as pessoas, pregar Jesus, falar de Jesus para eles, você é tímido. E o tímido vai estar escrito lá em Apocalipse 21:8. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, porque não falam de Jesus, não pregam a palavra, não orientam as pessoas, os parentes, os irmãos, os amigos, os colegas, os vizinhos. Quer se manter calado, se tem vergonha de Jesus, fique calado. Só que o dia vai chegar. Mateus 10, 24, 22. Já tenho falado isso várias vezes. Jesus vai estar falando lá. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Agora, se você tivesse mudar de ideia e começar a falar de Jesus para as pessoas, começar a falar, pregar, falar,
Sai fora dessa vida, cara. Busque Jesus, estuda a palavra e orienta. Jesus veio para salvar. Mas se você estiver no pecado, ele não pode te obrigar a você mudar. Você tem que mudar, vai varando. E vai chegando o dia, você vai se aproximando de Jesus. Os anjos vão chegando perto de você, já vai começando a mudar. Aí os anjos já vão te proteger, já vão afastando você dos maus, entendeu? Do Satanás, dos anjos, dos demônios que vão querer te atingir. Porque vai vir barreira, porque o diabo não quer te perder, não. Ele quer que você viva fazendo a vontade dele. Moda, bebendo, fumando, sabe? Corte de cabelo, tatuagem, bermudão, sandália dentro da igreja, camiseta, boné, chapéu. É isso que ele quer que você queria você dentro da igreja. Mulher morena, cabelo loiro, vai chegar lá no dia do juízo, Jesus vai olhar. Aí meu pai criou você morena, por que você está loira? Eu não te conheço, aqui não é teu lugar, vai para lá. Havia uma loira, uma loira lá, que foi Deus que criou ela loira, tá morena, cabelo, sabe, esquisito, azul, amarelo, vermelho. Poxa, meu pai criou você desse jeito, agora você está desse jeito aí, aqui você não entra, vai para lá. É assim que vai acontecer, irmão, sem misericórdia, não tem como você conseguir. E se você começa a conhecer a palavra e você não pratica ela, você vai ser condenado. Você não tem como fugir. E o que eu prego para vocês, irmãos, é para vocês mudar, se preparar para o dia e para os dias que estão vindo por aí. Ontem eu falei a respeito do Rio Frates. Quando o Rio Frates secar, o que vai acontecer? Jesus vai mandar soltar os 4 demônios que estão lá, os anjos que estão lá, e eles vão vir para atormentar, matar a terça parte da humanidade. Aí vem a trombeta, quando tocar a 6ª trombeta, o abismo vai ser aberto, vai vir campanhoto com rabo de escorpião, com veneno de escorpião para ferrar os homens, e ele vai castigar, vão pedir para morrer e a morte não vai fugir deles, e ainda vão blasfemar contra Deus, porque vai ser terrível, irmão, terrível a tribulação. Ó, tá começando, ó, as pragas, as mesmas pragas que caíram lá no Egito, no faraó, está indo lá na China. O que a China é? Comunista. Não aceita Jesus lá. Gafanhoto e rã, tudo no mesmo dia, tudo junto. Para multiplicar a praga. E a hora que acontecer com você? Pensa nisso. Pensa nisso. Você vai esperar acontecer as coisas na tua vida? Para depois você querer mudar? Aí vai ser tarde demais, você já conhece. Lembre-se do que vocês estão andando, com quem vocês estão andando, o que vocês estão ouvindo, o que estão falando para você. Entenderam? Então, meus amados irmãos, aqui de novo, ó, no 1 João capítulo 4, verso 1, o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saídos mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário,
Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Já está no mundo. Já está no mundo. E você pode ser persuadido por ele a qualquer momento. Porque ele só vai enganar quem não conhece a palavra, quem não pratica. Esses são a presa fácil para eles. Entendendo? Porque não estão revestidos com o poder de Deus, não tem os anjos sob a tua proteção, te protegendo. Você não está revestido com o poder do Espírito Santo. E você vai cair na lábia dele e ele vai te enganar. E quando chegar o dia, o inferno estará pronto para vocês. Para esse povo. Entenderam? Então desperta. Agora, hoje. Porque amanhã vai ser tarde demais. Porque é triste, irmãos. Pega o seu celular aí, já que você está com o celular na mão o tempo todo. Assista o filme Apocalipse de João, né? O que João revelou. Olha que está a recomendação aqui em Apocalipse, no capítulo 1, verso 1. Já vejo aqui, irmãos. Eita vida. Diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardem as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Entenderam, irmãos? Conselho, aquele que guardar. Então, irmãos, fica com vocês essa mensagem. Desperta. Comece hoje. Faça uma força, domine. Nós temos poder para dominar. Nós temos poder para decidir. Nós temos liberdade para fazer o que nós queremos. Então, se você quer o reino do céu, se deseja, mude. Saia do mundo. Esteja no mundo, mas não viva com ele. Não deixe o mundo olhar para você e você fazer a vontade do mundo, do jeito que os ímpios vivem. Viva diferente, comece a mudar. Comece a mudar seus caminhos. Comece a falar de Jesus para a pessoa que não te ouvir, que te criticar, cai fora dele. Comece a sair da situação enquanto é tempo. Amém, irmãos? Esse é o conselho que a Bíblia dá para a gente. Afaste-se desse povo maligno, do ímpio. E que Deus abençoe vocês.